Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28:13. Esse versículo é muito importante porque ele tem algumas chaves essenciais. Aqui está falando que, sim, todos nós somos pecadores, né? Nós temos pecado, só que há diferença entre cometer um pecado e você se arrepender daquilo e mudar de conduta do que continuar praticando aquele pecado e aí você se torna um pecador. E ok, aqui tá falando que não é só você pecar, mas o ato de você esconder. E muitas vezes a gente não só esconde de nós, das outras pessoas, como a gente esconde de nós mesmos, aceitando que aquilo é correto, moralmente correto. Aí eu vou dar alguns exemplos aqui. Você vê uma galera mentindo, você começa a mentir. Você sabe que mentira é um pecado. Só que você esconde isso das outras pessoas e principalmente de você no sentido de que, aquele grupinho tá mentindo, então eu posso mentir. Ou seja, você justifica os seus erros, o seu pecado em cima do que outras pessoas estão cometendo. Isso é uma maneira de ser covarde, né? Porque você não consegue ter responsabilidade sobre os teus próprios atos. Mas o versículo continua falando, mas quem os confessa. E a palavra confessar, ela é muito legal porque ela significa o seguinte quando a gente vai estudar no latim. No latim ela significa confessare fatere. Confessar ele vem junto e o fatere é admitir, você reconhecer, você declarar. Então o ato de confessar não é você confessar na tua mente, é o ato de você declarar, reconhecer e admitir. Pode ser para outra pessoa, pode ser em frente ao espelho, pode ser para você mesmo, mas tem que falar, você tem que expor isso para fora. Inclusive na psicanálise, na psicologia, a gente usa o ato da fala como um processo de cura. Então a própria confissão, e aí a Igreja Católica também adota isso, né? Quando você vai se confessar ao padre, então o ato de você falar está saindo uma cura, porque a gente se escuta e a gente consegue analisar e o cérebro raciocinar em cima disso. Mas não somente confessar, a gente precisa abandonar o pecado. E quando a gente pensa assim, mas nossa, eu sou fraco, eu sou pecador, como que eu Ercila, irei abandonar o meu pecado? Ou este pecado? A gente acaba pegando os pecados e fazendo de estimação, porque a gente sempre tá ali pecando nele, mas não podemos. Mas o que a gente faz com esse pecado? Como é que eu abandono? É muito difícil. A gente precisa da misericórdia e da graça de Deus. Mas olha que bonito quando a gente vai no latim. A palavra abandonar significa do abandona, abandone, que é tipo do francês, do latim. Enfim, significa deixar a cargo de, ou você entregar para outra pessoa. Então não é a Ercila que vai abandonar o pecado. É eu entregar para quem consegue ter cargo disso, quem vai conseguir carregar isso, quem eu consigo entregar e confiar. E quem a gente consegue entregar os nossos pecados? Quem é que dá conta disso? Jesus. Jesus pagou um preço alto para nos limpar e nos guardar. E claro que a gente tem as nossas responsabilidades, tá? Em Efésios 4:28 diz o seguinte: aquele que roubou, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Então você não vai somente abandonar aquele teu pecado, você vai fazer algo de bom, porque tudo que a gente faz acaba virando um hábito. A gente vai ter até algumas doenças, né, adquiridas pelo esse hábito, tem até um que é o cleptomaníaco, né, enfim. Não vamos entrar muito nessa área, mas o que eu quero falar é a salvação em Cristo, a graça em Cristo, entrega os teus pecados a Ele, é Ele quem consegue, é Ele quem vai te ajudar na tua caminhada. A gente começa fraco, começa sentindo muita dor, depois a gente vai se fortalecendo e daqui a pouco a gente já não tem mais, porque a graça de Deus nos transformou e nos deu a força necessária. E lembre, se você cometeu algum erro, arrependa-se. E não só pare de fazer isso, não só abandone isso, mas faça algo melhor. Se você mentir, não minta mais. E agora comece a falar verdades, no sentido de elogiar. Agora a tua boca não vai mais
falar com palavras que destroem, mas palavras que constroem. E aí você vai tirando outros tipos de exemplo a partir do que eu falei. Mas é isso, dia 28, estamos quase chegando ao final de Provérbios, né? Mas é uma honra estar aqui com vocês. Fiquem com Deus. Amém.